Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando é que vocês irão assistir esse vídeo. Para quem ainda não reconheceu a minha voz, eu sou a professora Laís. E hoje a gente vai conversar sobre saúde mental na atenção básica. Essa proposta do IMAS é para que vocês tenham acesso ao conteúdo de uma forma mais interativa e não atrase aí no cronograma das atividades do curso de vocês, tá bom? Uma coisa que eu quero sugerir é que vocês imprimam o PDF que foi enviado junto com o vídeo e aí a cada slide, se forem surgindo dúvidas ou algo que não ficou muito bem pontuado, vocês anotam que num próximo momento a gente se encontra e retira todas as dúvidas, tá bom? Aí no canto também esquerdo da tela tem o meu e-mail e aí qualquer coisa também podem me enviar e-mail que eu vou estar aqui de prontidão para respondê-los. Bem, e aí, tá todo mundo animado? Eu espero que sim, tá? Fiquem atentos que a aula vai ser legal, pois essa aula foi feita com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação também para vocês. E aí, vamos nessa? Então, vamos lá. O que nós iremos comentar na nossa aula? Primeiramente, nós iremos falar sobre o conceito de atenção básica, né? E abordaremos também a Política Nacional de Atenção Básica. Nós iremos também comentar sobre o conceito de saúde mental e a Política Nacional de Saúde Mental, né, brasileira. Iremos falar das intervenções psicossociais na atenção básica, né, bem como o papel do profissional de saúde nesse processo de intervenção. E, por fim, falaremos também sobre um importante instrumento de intervenção psicossocial, tá? Que é bastante utilizado por todos, né, profissionais de saúde que estão envolvidos no âmbito da esfera da saúde mental, que são os grupos, tá? Então, presta bastante atenção, que a aula vai ser bem interessante. Antes de mais nada, é importante definir aqui a diferença desses dois conceitos, de atenção primária à saúde e atenção básica. Será que são as mesmas coisas? Bem, esse termo, atenção primária à saúde, primeiramente, ele veio dessa expressão em inglês chamada Primary Health Care, na qual alguns autores já comentam sobre essa tradução, né, que foi feita de maneira praticamente literal, né, para o português, mas que não necessariamente esse nome primary significaria o primário, né, mas seria basicamente como essencial, seria a melhor tradução, assim, buscando para a nossa língua. Portanto, eles dizem que a melhor expressão para ser utilizado, o melhor termo, na verdade, para ser utilizado, seria a atenção básica, né? E uma das estratégias que está vinculada à atenção básica é o Programa da Saúde da Família. E sendo assim, o termo atenção básica é adotado pelo Ministério da Saúde para designar essa atenção primária, esses cuidados primários na saúde, certo? Até aqui tudo bem? Ainda falando e abordando conceitos, né? É importante ressaltar que a Política Nacional de Atenção Básica, ela foi definida a partir de uma portaria 648, de 28 de março de 2006, na qual a define como um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e a proteção de saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Nessa mesma portaria, ela afirma ainda que a operacionalização da atenção básica, ela deve acontecer a partir de formas de trabalho em equipe, dirigidas à população de territórios bem delimitados e pelas quais essa equipe deve assumir a responsabilidade sanitária
considerando também a vida dinâmica existente neste território em que vivem essas populações. A atenção básica tem também como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado de saúde mental. Então, tal como já foi determinado por essa política, neste ponto de atenção, as ações elas são desenvolvidas em um território geograficamente conhecido, tal como a gente está observando aí nesse diagrama na tela, né? Como um mapa bem determinado, bem delimitado. Por quê? Porque isso vai possibilitar aos profissionais de saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das pessoas e de seus vínculos com a comunidade, né? O território onde moram, bem como com outros elementos dos seus contextos de vida. E isso vai facilitar, né? E pode-se até dizer que o cuidado em saúde mental na atenção básica, ele é bastante estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e vice-versa. Então, por essas características também, é comum que os profissionais de saúde se encontrem a todo momento com pacientes em situação de sofrimento psíquico. E esta deve ser também uma realidade do cotidiano da grande maioria dos profissionais de saúde, né? Inclusive provavelmente de você que está ouvindo essa aula também, não é verdade? Bom, e o termo sofrimento psíquico, na qual eu utilizei, né, anteriormente, e na qual vocês tendem a se encontrar com os pacientes nesse estado, nos leva a entrar agora nos conceitos de saúde mental, sendo um componente integral e essencial da saúde, né? Então, a Constituição da Organização Mundial de Saúde declara apenas a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, tá? E a própria OMS também declara saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer uma contribuição para a sua comunidade. Então, uma importante implicação dessa definição é que a saúde mental é mais do que apenas a ausência de transtornos mentais ou incapacidades. Concordam? Então, observem que a saúde mental ela é fundamental para a nossa capacidade coletiva e individual, como seres humanos, para pensar, emocionar, interagir uns com os outros, ganhar e também aproveitar a vida. Com base nisso, a promoção, proteção e restauração da saúde mental, ela deve ser considerada, né, uma preocupação vital de indivíduos, comunidades e sociedades em todo o mundo. E aqui vale a gente trazer como exemplo o processo, né, o sistema agora, processo, sistema não seria um bom termo, mas o contexto, sim, que estamos passando nesse momento com um estado de pandemia, né? Nisso a gente observa o quanto esse contexto que a gente está vivendo interfere na nossa saúde mental a nível individual e a nível também de comunidade. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre esse processo de pandemia, né, do novo coronavírus e o como isso também afeta a nossa saúde mental. Bem, então o melhor exemplo para a gente abordar esse tema da saúde mental e o quanto ela é interdependente de vários contextos é o processo que estamos vivendo da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, né? Então, a títulos práticos, o que acontece? É um fenômeno biológico, né? É uma doença viral, ou seja, né, infecciosa, mas que acaba trazendo repercussões
para a nossa saúde mental. Por quê? Porque além de ser uma doença infecciosa, né, aspectos biológicos, ela também acaba interferindo no nosso contexto social, nos levando ao isolamento, interferindo na nossa rotina, interferindo no nosso convívio social. E isso também acaba trazendo esse desequilíbrio, né, nessa trama importante para a manutenção da saúde mental, tal como a gente está observando aí nessa imagem. E o que consequentemente leva a distúrbios psicológicos também, de até aumento de ansiedade, sinais de depressão, né? Porque, de fato, todas essas esferas, elas são importantes para a manutenção da nossa saúde mental, do nosso estado de bem-estar, né? E um outro exemplo que a pandemia vem trazendo é o quanto, às vezes, é um comportamento individual que afeta também ao nosso comportamento na comunidade. Então, acaba que esse desequilíbrio do nosso bem-estar mental também leva a uma contribuição do nosso convívio também comunitário. Agora sabemos o que é saúde mental, bem como a sua importância na nossa vida. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, então, como é atualmente a política de saúde mental brasileira? Espero que vocês tenham aí várias reflexões, baseada também nas realidades, né, de cada uma. Mas o que a história nos mostra é que ela é resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores de saúde que foi iniciada na década de 1980 com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. Esse movimento ele foi impulsionado principalmente pelas experiências de com muito êxito dos países europeus, na substituição daquele modelo mais antigo de saúde mental baseado no hospital psiquiátrico, por um modelo de serviços comunitários com forte inserção territorial. Então, os princípios desse movimento, que foi iniciado na década de 1980, eles acabaram tornando-se uma política de Estado. E a partir dos anos de 2000, com financiamento e regulação tripartite, amplia-se fortemente a rede de atenção psicossocial, que é o RAPS, né? E que passa, portanto, a integrar, a partir de um decreto presidencial em 2011, o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde, né? E aquele modelo de manicômio dos hospitais, eles acabam sendo substituídos pelos centros de atenção psicossocial, os CAPs, os residenciais terapêuticos, os centros de convivência, né, e as enfermarias de saúde mental nos hospitais gerais, as oficinas de geração de renda, entre outros, que é mais ou menos o que a gente consegue visualizar nessa imagem aí mostrada na tela, né? Essa grande rede comunitária de assistência em saúde mental, tá bom? Então, essas redes de promoção à Política Nacional de Saúde Mental, elas contêm, portanto, as intervenções, né, as práticas em saúde mental, que têm o objetivo de promover novas possibilidades de modificar e qualificar também as condições e modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças, né? Então, na atenção básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental, ele é construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde.
Então, por isso que é importante esse profissional de saúde colocar em prática aqueles conceitos abordados pela Política Nacional de Atenção Básica, né? A importância de saber o território, né? De conhecer o cotidiano, a rotina dos usuários daquela região. Porque tudo isso influencia e facilita também as práticas, né? As intervenções que esse profissional irá utilizar na promoção da qualidade da saúde mental dos seus usuários, né? Desses indivíduos pertencentes a essa região. Agora aqui uma prática que às vezes não nos damos conta do quanto ela é importante, e é uma prática também nesse processo de intervenção psicossocial que se chama desabafo, né? Então, entendam a importância de ter o profissional de saúde da atenção básica como um interlocutor, por ser uma via para lidar com esses sofrimentos cotidianos. Lembrando que muitas das vezes esses sofrimentos, eles são os responsáveis por somatizações ou complicações clínicas, né? E o simples fato desse usuário, do paciente, narrar os seus sofrimentos, ter a possibilidade de também ser escutado por outro ouvido profissional e também por si mesmo, né? Esse fato por si só já pode criar para o usuário outras possibilidades de olhar para a forma como se movimenta na vida e suas escolhas, além de também ofertar diferentes formas de perceber e dar significado aos seus sofrimentos. Vale ressaltar aqui também que outras vezes vai caber ao profissional de saúde, a partir daquilo que ele ouviu, né, e percebeu, devolver ao paciente algumas ofertas para lidar com as situações que estão aumentando o seu sofrimento, né? E a segurança para realizar essas orientações virá do vínculo produzido com o usuário ao longo do tempo. Uma outra intervenção importante de ser aqui ressaltada, que é o acolhimento, né? Que deve ser realizado nas unidades de saúde, e ele se torna como um dispositivo para a formação de vínculo e a prática de cuidado entre o profissional e o usuário. Em uma primeira conversa, né, por meio do acolhimento, a equipe da unidade de saúde já pode oferecer ali um espaço de escuta às famílias, né, a esse usuário que busca, de modo que eles se sintam seguros e tranquilos para expressar as suas aflições, as suas dúvidas, as angústias. Então, sabendo então que a unidade básica de saúde está disponível para acolher, acompanhar e, se caso exigir, cuidar também da forma compartilhada com outros serviços, né? Então, essa prática, esses encontros, eles oferecem ao profissional a possibilidade também de conhecer as demandas de saúde na população ali do seu território. E com este conhecimento, a equipe de saúde tem como criar recursos coletivos e individuais de cuidados, avaliados como os mais necessários ao acompanhamento também e ao suporte de seus usuários e da sua comunidade. Então, no campo da saúde mental, temos como o principal dispositivo comunitário ali os grupos terapêuticos, né? Os grupos operativos, a abordagem familiar, as redes de apoio social e ou pessoal do indivíduo, os grupos de convivência, os grupos de artesanato, de geração de renda, entre outros. Então, é uma infinidade, né, de recursos que possibilitam essa estratégia, essa prática de acolhimento e, portanto, geram um benefício enorme para a equipe de saúde nessa esfera, né, de promover a atenção à saúde mental. Até aqui, nós tivemos como foco o usuário e a gente falou sobre as intervenções e estratégias que o profissional de saúde deve ter ao lidar com o usuário. Sendo que agora eu gostaria de trazer o foco para o profissional de saúde nesse contexto, que lidar constantemente com o sofrimento das pessoas,
com uma diversidade de pessoas, né? Então, o que é dito e criticado é que grande parte da formação dos profissionais foca no tratamento, na cura daquele sintoma. E isso, no âmbito e na esfera da saúde mental, ele não é bem uma realidade, porque às vezes grande parte desses sintomas não são a causa real, né, do contexto, e é um indicativo de que algo não vai bem na vida daquele usuário. E nem sempre o profissional de saúde ele vai estar apto a entender aquilo, né? E gera, de certa forma, uma frustração pelo profissional não conseguir encontrar essa cura que é proposta por uma formação, né? Dita como um objetivo final, e acaba, de certa forma, gerando um medo e uma insegurança para esses profissionais. E no contexto de saúde mental, principalmente nos cuidados de atenção básica, isso não é uma realidade, né? E é muito pertinente que o profissional de saúde se questione e questione também com os seus colegas a respeito dessas diferentes situações na qual ele é exposto, porque isso facilita, é uma ferramenta também que irá facilitar ele encontrar soluções para o caso de vir e ser exposto novamente à mesma situação ou ao mesmo usuário. Então é sempre bom refletir sobre as estratégias, as técnicas, conversar com os seus outros colegas e assim compartilhar novas experiências e novas formas de abordagem. E é importante ressaltar aqui também que nem sempre haverá perguntas e respostas corretas, certo? Mas é importantíssimo que a reflexão sempre seja feita. Agora é um momento para você refletir. Você, profissional de saúde, já viveu por uma situação semelhante, na qual teve uma situação que você ficou altamente frustrado, que você acabou gerando uma insegurança muito grande e você não conseguiu resolver por imediato uma determinada situação? Para você refletir. E aí, como é que você conduziu? Que atitude você teve diante desse caso, ou desses casos, né, que foram mais marcantes aí na sua carreira e na sua trajetória? Você conversou com algum amigo, trocou experiências, partilhou sobre isso? Teve uma diferente conduta num outro momento? Como é que você age nesses contextos? Esse é o momento para você refletir, tá? E saiba que nesse cenário não existem perguntas e respostas corretas, mas o que é importante aqui é que você se sinta mais seguro na sua conduta e que você evolua cada vez mais na sua prática profissional. Agora vamos retomar um assunto que foi dito lá atrás, mas eu gostaria agora de aprofundar melhor, que é um instrumento de intervenção psicossocial bastante utilizado, né, que são os grupos. Então, esse instrumento na atenção básica, ele constitui uma importante estratégia para a produção do cuidado em saúde. E eles são uma forma de cuidado complexa e diversificada, né, que é formado por diferentes práticas teóricas. E eles são muito úteis na formulação de dinâmicas grupais. Então, esse processo grupal, se for bem pensado na sua finalidade, estrutura e manejo, ele permite uma poderosa e rica troca de experiências e transformações. Estas que não seriam alcançáveis em um atendimento do tipo individualizado, né? Então, isso se deve exatamente devido à pluralidade dos seus integrantes, à diversidade de trocas de conhecimento e possíveis identificações que só a ferramenta de um grupo poderia tornar possível. Bem, e é importante aqui também salientar o que deve ser evitado nesses grupos, né? Então, a formação de grupos por tipologia de agravos ou sofrimento psíquico.
não é interessante. Deve-se buscar a diversidade grupal, reconhecendo e fazendo-se reconhecer os sujeitos como pertencentes a um território comum. Deve-se evitar o grupo como lugar de abordagem. Deve-se enfatizar o grupo como lugar de encontro entre sujeitos e as pessoas como singularidades em permanente produção de si e do mundo. Até então, nós falamos sobre os pontos que devem ser evitados. E agora, nós iremos falar sobre os pontos que devem ser pensados a respeito de um grupo. Se você faz parte de um grupo ou coordena, também é importante refletir sobre esses pontos, né? Então, o primeiro deles é a finalidade. Qual é o objetivo do grupo? Seria um grupo com viés preventivo, educativo, terapêutico, ou um grupo com viés operativo, de acompanhamento? Ou teria mais de um viés? Um segundo ponto a ser pensado é a estrutura. Seria um grupo aberto, um grupo fechado? Teria um número de encontros previstos? Ou seria a depender da dinâmica dos seus participantes? É um grupo misto ou delimitado por alguma característica específica? Por exemplo, é um grupo de pessoas que sofrem do uso prejudicial do álcool, ou um grupo de pessoas ansiosas, né? É importante também estar atento a isso. O terceiro ponto é o manejo do grupo, e aí cabe ao coordenador desenvolver a habilidade de conduzir o grupo de modo a integrar os seus participantes em torno de determinadas tarefas específicas, ou uma tarefa específica, né? E sem comprometer a heterogeneidade dos seus integrantes. Deve-se privilegiar a participação ativa dos integrantes do grupo, sempre incitando-os a contribuírem com essa tarefa grupal, de modo também a comprometê-los com aquilo que está sendo tratado pelo grupo. E um quarto e último ponto de fundamental importância é o conteúdo emergente do próprio grupo, ou seja, ao se propor determinado grupo, com determinada tarefa e objetivo, tende-se a certa rigidez e inflexibilidade, não permitindo que um conteúdo ali que surgiu, ele possa ser revelado e colocado em pauta. E se essa prática, ela prevalecer, aí acaba que você configura apenas um agrupamento de pessoas e acaba não levando nenhum sentimento verdadeiro de valor e pertencimento grupal. Agora que já sabemos todos os benefícios de um grupo, eu gostaria de saber de você. E você? Faz parte de um grupo? É coordenador de um grupo? É um membro ativo, participativo desse grupo? Ou tem alguma ideia e não colocou em prática ainda? Né? Qual é o seu papel, portanto, no seu ambiente de trabalho, no grupo na qual você pertence e participa? Mais um momento para você refletir, tá bom? Gente, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, relembrando que se ficou alguma dúvida, anota que num próximo momento nós iremos nos encontrar e aí sanaremos qualquer dúvida que surgiu durante essa aula, tá bom? Bem, é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em casa e que num próximo momento estaremos juntos, reunidos, né, fisicamente, para conversar e ampliar ainda mais os nossos conhecimentos. Um beijo e até a próxima!